Pessoal, então é o seguinte, agora nós vamos meter a mão na massa com o Arduino. Esses primeiros vídeos eu vou gravar com exemplos muito simples. Nós vamos fazer pequenas receitas, mas que vão ser úteis para a realização dos nossos futuros projetos. Tá legal? Então hoje, o que eu quero discutir com vocês? Eu quero mostrar para vocês como é que você pode usar uma determinada porta do Arduino como saída. Por exemplo, fazer um LED acender. Muito simples. Tá legal? Vamos dar uma olhada só de novo no Arduino aqui, só para te dar uma relembrada. O Arduino é essa plaquinha, ele é baseado no microcontrolador da Atmega, o 328. Ele é alimentado pela própria porta USB. Essa porta USB é o que comunica ele com o microcomputador, onde você vai desenvolver os programas e vai transferir aqui para o Arduino. Ele tem um conjunto de pinos, 13 pinos, que podem ser usados facilmente como portas digitais. Tá? Isto é, você pode escrever 0 ou 5 volts nele. Ele tem um outro conjunto de pinos onde está conectado um conversor analógico digital. Tá? O conversor analógico digital é um chip, é uma parte do chip que converte uma tensão entre 0 e 5 volts em uma palavra digital para o Arduino poder processar. Palavra digital é uma palavra que é composta por zeros e uns. É só isso que o nosso microcontrolador entende. Tá legal? Aqui eu tenho outro conjunto de pinos que estão ligados diretamente com a fonte de alimentação. Tá? Então aqui eu tenho 0 ground, eu tenho 5 volts, eu tenho 3,3 volts. Então se eu quiser montar um circuito, eu posso usar essa própria tensão, já fornecida pelo microcomputador. Tá? Eu não preciso ligar numa fonte externa. Se eu quiser ligar o meu Arduino numa fonte externa, eu posso. Tá? Aqui eu posso colocar um adaptador. Esse adaptador ele tem que fornecer uma tensão entre 7 e 12 volts. Tá? E aí o Arduino regula isso para 5 volts e você pode utilizar. Mas na maioria dos nossos projetos nós vamos estar sempre alimentando o Arduino pela porta USB. Isto é, usando a própria tensão fornecida pelo microcomputador. Tá legal? Então é o seguinte, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um LED piscar. Tá legal? Então vamos ver o que nós vamos fazer. Então nós vamos ter que utilizar uma dessas portas aqui. Eu vou utilizar essa porta 13. Por que a porta 13? Porque a porta 13 ela já tem um LED interno. Tá? O fabricante já colocou um LED aí. Tá? Então, se durante a realização desse primeiro projeto, se esse LED estiver piscando, mas o meu LED externo que nós vamos colocar não tiver, é que tem algum errinho. E não é de programação, é de conexão de fios. Tá legal? Então, vamos ver agora como é que nós vamos montar isso. Nós vamos utilizar um protoboard e fios e vamos usar um LED e uma resistência de 470 ohms, tá? O protoboard, tá? É um negócio legal que você tem que comprar isso para montar o seu circuito. Você vai montar com muita facilidade, tá? Agora você tem que entender, todas essas barrinhas que estão na horizontal, elas estão em curto-circuito, tá? Essa aqui, todas estão em curto-circuito, as de cima todas estão em curto-circuito também. Agora, uma não está em curto-circuito com a outra. Todas essas barrinhas que estão na vertical, elas estão em curto-circuito, elas estão conectadas uma com as outras. Mas uma desse lado não está conectada com a próxima. Então essas aqui, elas estão todas conectadas. Tá? Essas aqui estão todas conectadas. Tá legal? Então vamos lá para o nosso circuito. Então aqui eu tenho o meu ground, meu terra. Tá? Eu liguei o meu terra nessa barrinha aqui, nesse primeiro. Então toda essa linha aqui, ela é ground. Tá? E aqui está o meu pino 13. Eu peguei um fio e vou conectar esse cara aqui, ó. Tá? E vou colocar o meu LED aqui. Tá? E o Arduino fornece 5 volts. Se eu ligar 5 volts em cima de um LED, o LED pode queimar. Tá? Então eu preciso colocar uma resistência. Essa resistência vai limitar a corrente que vai passar pelo LED, e em cima dele vai ficar apenas uma tensão em torno de 2,2 volts. E eu utilizo geralmente uma resistência de 470 ohms. Isso não é tão crítico, tá? 470, 330 vai funcionar. Tá legal? Então agora, quando eu colocar 5 volts aqui, vai aparecer uma tensão, vai passar uma corrente pelo meu LED, que vai fazer com que o LED acenda. Essa perna do LED é aquela perna mais comprida. Então, agora, nosso circuitinho aqui está pronto. Vamos para o programa, tá? Vamos lá na IDE do Arduino, tá legal? Então aqui,
eu tenho a IDE do Arduino, tá? Eu estou trabalhando com uma versão antiga. A versão que eu ensinei a vocês instalarem é uma versão mais moderna, mas elas são muito parecidas. Quando tiver algum probleminha, eu falo para vocês, tá? Vocês podem usar aquela, não precisa usar essa antiga. Eu estou usando a antiga porque ela já está instalada no meu micro, já tenho um monte de coisa feita com ela, tá legal? Então aqui eu tenho que fazer as minhas definições. Tanto as minhas definições de variáveis, logo no início, quanto as minhas definições de hardware. Tá? Então aqui eu criei essa variável saída digi e disse que ela é uma variável inteira. Tá? O que é uma variável inteira? Variável inteira é um número inteiro que vai desde menos 32.000 até mais 32.000. Tá? É isso que eu estou dizendo que essa variável suporta. E eu já disse também que ela vale 13, que ela é igual a 13. Tá? Agora eu venho aqui para o meu void setup. Aqui é onde eu faço as configurações de hardware. O que é configurar o hardware? É configurar a eletrônica. É dizer como cada pino do Arduino vai se comportar. Tá? Então esse pino, pin mode, módulo do pino 13, ele vai funcionar como saída. Tá? Então eu estou dizendo isso. Isso aqui vai ser rodado uma única vez. Tá legal? Então eu digo que o pino 13 é saída. E agora vamos para o nosso programa aqui. Tá legal? O que eu tenho que dizer para o meu programa? Eu tenho que dizer para ele mandar 5 volts para o pino 13. Então, digital write. Eu estou escrevendo na porta digital. E que porta? A porta 13. Esse cara vale 13. Estou escrevendo high. High é 5 volts. Tá legal? Né? Aqui eu tenho uma outra instrução, que é uma instrução de tempo. É uma instrução em que todos os pinos externos do microcontrolador não têm seu estado alterado por um determinado tempo. Nesse caso aqui, 5.000 o quê? Milissegundos. Tá legal? Então por 5 segundos, nenhum pino vai sofrer nenhuma alteração. Depois, eu mando ele escrever de novo na porta digital, na porta 13, low. Low o que é? 0. Tá? Então aqui vai acender o meu LED e aqui vai apagar o meu LED. E de novo ele vai ficar parado durante 5 segundos. E vai vir aqui e vai ficar rodando aqui, ó, entre essas duas chaves. Vai ficar rodando para sempre. Vai fazer com que o meu LED fique piscando. Tá legal? Eu tenho um outro comando aqui, que ele está comentado, isso aqui, barrinha, é comentário. Tá? A IDE do Arduino, ela não entende isso. Mas isso aqui é uma outra maneira de você gerar um atraso. De você fazer com que os pinos do microcontrolador fiquem parados. Isso aqui agora está na escala de microsegundos, tá? A gente não vai usar agora porque a gente quer fazer uma inspeção visual. A escala de microsegundo é uma escala muito rápida, tá? Mas futuramente você vai ver que nós vamos usar isso, tá? Então aqui eu coloquei isso aqui só para mostrar esse outro comando para vocês, tá? Então isso aqui, eu vou configurar o hardware quando eu passar por aqui e aqui eu vou estar executando o meu programa, tá legal? Tá? Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos trocar de computador, tá? Para que a gente veja o nosso programa, tá? Então é o seguinte, eu estou aqui com o meu programa, aqui nesse computador, tá? Aqui está o meu Arduino, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui está o meu ground, saiu aqui, vem aqui. Aqui está a minha resistência e aqui está o meu LED. E aqui tem uma conexão que vai para o pino 13. Tá legal? Joia. Então tá montado o meu circuito. Por favor, agora não olhem nisso aqui, tá? Vamos olhar só essa parte. Eu tenho 2 LEDs aqui, ó. Esses 2 LEDs, não esse que está piscando, esses 2 aqui, eles estão ligados à porta de comunicação com o microcomputador. Toda vez que o microcomputador estiver mandando alguma coisa para o Arduino, esses LEDs vão piscar. Toda vez que o Arduino estiver mandando alguma coisa para o computador, esses LEDs também vão piscar. Um é de transmissão, o outro é de recepção. Tá? Então vamos lá para o nosso programa. Tá? Então aqui está o meu programa, parecido com o programa que eu comentei com vocês, só tem que o Arduino ele não entende esses comandos. O Arduino só entende 0 e 1. Isso aqui é uma linguagem de alto nível, que foi desenvolvida para um usuário comum, como eu, como vocês. Tá? Então agora eu vou ter que gerar um conjunto de zeros e uns, tá? Eu vou ter que transformar esse programa num conjunto de zeros e uns que eu possa transferir para o microcontrolador do Arduino. E que o microcontrolador entenda. Isso se chama de compilar o programa, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso apertando esse botão aqui, ó, tá? Quando eu pressionar aqui, ele está pegando esse programa aqui e gerando um conjunto de zeros e uns.
Esse conjunto de zeros e uns ainda está dentro do microcomputador de programação. Agora eu preciso transferir para o Arduino. Para transferir para o Arduino, o que é que eu faço? Venho aqui, ó, tá? Agora ele transferiu para o Arduino. Olha, observe o seguinte, eu vou apertar de novo aqui para transferir. Observe que aqueles dois LEDs vão piscar, ó. Tá vendo? Opa, acendeu, tá vendo? Tá? Então o programa foi realmente transferido. Agora o meu LED vai ficar piscando, ele vai ficar aceso durante 5 segundos e vai ficar apagado durante 5 segundos. Tá legal? Eu posso alterar isso facilmente. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse tempo drasticamente. Fazer com que o nosso LED realmente pisque mais rápido. Então eu vou vir aqui no meu programa e vou tirar um 0 aqui, e vou mudar esse 5 aqui para 1. Vou deixar 100 milissegundos. E aqui embaixo a mesma coisa. Vou tirar o 0 e vou vir aqui. Tá? Então alterei meu programa. Preciso compilar esse programa. Venho aqui, ó. Compilei o meu programa. O meu Arduino não recebeu esse programa ainda. Ele está piscando com 5 segundos. Agora eu vou transferir. Tá? Então eu venho aqui e vou transferir esse programa para o Arduino. Ele transferiu, já recebeu e agora ele está piscando bem rapidinho. Tá legal? Tá? Então, pessoal, isso aqui parece ser uma coisa muito, muito simples. Mas você vai ver que depois nós podemos utilizar isso para fazer os nossos experimentos, tá certo? Muito sofisticados, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.